Olá, amigos! Vamos para mais um Evangelho no Lar. É uma felicidade muito grande estar dividindo esse momento com vocês. Bem-aventurados os aflitos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Causas atuais das aflições. Os infortúnios da vida podem ser de duas espécies, ou seja, podem ter duas origens distintas. É importante expô-las aqui. Umas têm sua causa na vida presente, outras não exatamente nessa existência. Portanto, ao procurarmos a origem dos males terrenos, devemos admitir que muitos são consequências naturais da conduta e do caráter de quem os suporta. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria negligência, de seu orgulho e ambição? Quantas pessoas se arruinam por desleixo, por falta de perseverança, por má conduta ou por não terem conseguido impor um limite aos seus desejos? Quantas uniões infelizes, frutos do interesse ou da vaidade em que o coração não foi levado em conta? Quantos desentendimentos e brigas desastrosas poderiam ser evitados com um pouco mais de moderação e menos ressentimentos? Quantas doenças são consequências de excessos de todos os tipos? Quantos pais sofrem com seus filhos por não terem reprimido desde o início as suas más tendências? Por comodismo ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles as sementes do orgulho, do egoísmo e da vaidade, que ressecam o coração. E, mais tarde, ao colherem o que semearam, se espantam e se afligem com a falta de respeito e a ingratidão deles. Que todos os que se veem com o coração abatido pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que reflitam seriamente sobre a origem dos males que os afligem e verifiquem se, na maioria dos casos, não podem dizer: se eu tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Então, a quem responsabilizar por todas as suas aflições, senão a si mesmo? Portanto, na maioria dos casos, o homem é o autor dos seus próprios infortúnios. As palavras, se um homem não renascer da água do Espírito, foram interpretadas com o sentido de regeneração pela água do batismo. O texto primitivo dizia simplesmente não renascer da água do Espírito. Mas em algumas traduções, do Espírito foi substituído por do Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto fundamental tem origem nos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, o que um dia será constatado sem nenhum equívoco. Moral, como se empenha pelo intelectual. A lei humana pune determinadas falhas. Diz-se então que o condenado está sofrendo a consequência de seus atos. Mas a lei não consegue punir todas as faltas. Ela abrange mais aqueles que causam prejuízo à sociedade, e não os que cometem delitos que prejudicam a si próprios. Contudo, Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há uma única falta, por mais leve que seja, uma única desobediência à sua lei que não tenha forçosamente inevitáveis consequências, de certo modo lamentáveis. Donde se conclui que, tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem sempre é punido pelos erros que cometeu. Os sofrimentos decorrentes da sua falta servem para adverti-lo de que agiu mal, dão-lhe experiência e fazem com que perceba a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de melhorar-se para evitar no futuro o que foi para ele causa de aflições. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para emendar-se. Confiante na impunidade, retardaria o seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Mas a experiência, às vezes, chega um pouco tarde. E então, quando a vida já foi desperdiçada com conturbações, quando as forças já estão enfraquecidas e o mal não tem remédio, o homem põe-se a lamentar, dizendo:
Se no início da vida eu soubesse o que sei hoje, quantos tropeços eu teria evitado. Se eu pudesse recomeçar, eu faria tudo diferente, mas não há mais tempo. Do mesmo modo, como o operário preguiçoso diz, perdi meu dia, ele se queixa, perdi minha vida. Mas, assim como o sol nasce no dia seguinte para o operário, dando início a uma nova jornada que lhe permite recuperar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá tirar proveito da experiência do passado e decidir por boas resoluções para o futuro. O Livro dos Espíritos, questão 922. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, faz a infelicidade de outro. Apesar disso, não há um limite de felicidade comum a todos os homens? Quanto à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, consciência em paz e fé no futuro. Então, amigos, nessa passagem a gente pode refletir sobre o fato de que as atribulações, as dificuldades que a gente passa nesse momento, elas são frutos das nossas escolhas, dessa ou de outra vida. Elas não são como castigos, sabe? São como oportunidades para a gente aprender e não repetir os nossos erros. São oportunidades para a gente fazer diferente, para a gente compensar a nós mesmos, ao universo e ao outro, aquilo que outrora a gente causou de problema, aquilo que outrora a gente fez errado. Então que a gente possa, a partir de agora, encarar essas nossas dificuldades como forma de crescer, de evoluir, como uma forma de fazer diferente. É difícil, eu sei, mas treinando direcionar nosso olhar, a gente consegue, a gente chega lá. Foi muito bom fazer esse evangelho com vocês, amigos. Até a próxima.